Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus. Eu vou ler no livro de João, capítulo 10. I'm going to read the book of John, chapter 10, versículos 1 em diante, verse 1 on. Pode projetar ali em inglês, tá? Que aí eu leio aqui em português. Só lembrando os irmãos que nós estamos estudando esta revista. Hoje foi extraordinário, hoje foi tremendo. Viu? Hoje nós estudamos uma questão doutrinária muito importante sobre o profético na igreja. Viu? Dentro dessa revista aqui. E quem não está vindo está perdendo, mas mesmo perdendo. Tá bom? Mas ainda está em tempo ainda. Venha domingo, 9 horas, escola dominical. Livro de João, capítulo 10, Book of John, chapter 10, verso 1 diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Come on, go back. Verily, I say unto you, that he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. E o verso 2 diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Diga comigo, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. Eu estou falando esses dias, hoje é o 5º domingo, estou falando sobre códigos espirituais no livro de João. So it's the 5th Sunday that I'm talking about spiritual codes in the book of John. Códigos espirituais no livro de João. O livro de João é um livro diferente. The book of John is a different book, porque é um livro que tem uma proposta um pouco semelhante aos 5 primeiros livros da Bíblia, os livros escritos por Moisés. So it's a different book because it has a similar proposal to the first 5 books of the Bible. E eu vou explicar em pequenos minutos para você poder entender aonde que nós queremos chegar hoje. Quando a Bíblia começou a ser escrita, when the Bible started to be written, Deus falou para Moisés escrever os primeiros escritos. So the Lord told Moses to start writing the first writings. E o Senhor disse para Moisés, ponha isso num livro. And the Lord told them, put that in a book. E ele começou a escrever e começou a gerar os primeiros 5 livros da Bíblia. So that's how the first 5 books in the Bible started to be written. E todos os demais livros que surgiram depois, and all the books that came after that, eles eram conferidos nesses 5 livros. So the 5 books were used as a kind of a yardstick to check the other books. Então, os primeiros 5 livros da Bíblia, eles eram conhecidos no início, they were known in the beginning, como vara de medir, as a measuring tape. Isso significa que tudo que Deus disse para Moisés nos primeiros 5 livros da Bíblia, so all that God told Moses in the first 5 books of the Bible, era uma espécie de referência divina para o que viesse depois. It was a kind of a Bible reference to whatever would come later. E o livro de João, ele tem esse tipo de característica. And the book of John has the same characteristics. Porque Deus disse para João, melhor dizendo, priorizou as coisas que Jesus disse ao invés das coisas que Jesus fez. So John prioritized what Jesus said instead of what Jesus did. Se você ler o Pentateuco, if you read the first 5 books of the Bible, você vai perceber que tipo de 70, 80% do conteúdo, like 70, 80% of the content of these books, foi ditado por Deus.
were spoken by God. E Moisés apenas escrevia, diga aos filhos de Israel isso, 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 isso e isso. Tell Israel this, this, this and that. E ele foi escrevendo. Os quatro primeiros evangelhos, os quatro primeiros livros da Bíblia, all the four first books of the New Testament, do Novo Testamento, melhor dizendo, eles têm características diferentes. Mateus, Marcos e Lucas, Matthew, Mark and Luke, eles são um resumo da história de Jesus. Eles são chamados de sinópticos. They are a kind of a summary of Jesus' story. Eles são chamados sinópticos porque os três escritores, Mateus, Marcos e Lucas, focaram na história, nos acontecimentos. So, Matthew, Mark and Luke, they focused on the story. Whatever happened, they wrote. João tomou um rumo completamente diferente. So, John took a different path. Ele escreveu aquilo que Jesus disse. Então você encontra no livro Milagres, você encontra no livro Histórias, mas todas as histórias e todos os milagres estão em torno do que aquilo que Jesus diz. So even though you're going to find miracles and history in the book, they are all around whatever Jesus said. Então o foco do livro, diga comigo, o foco do livro de João são as palavras de Jesus. So the focus of the book of John are the words of Jesus. Se você tiver aí uma Bíblia onde as palavras de Jesus são em vermelho, o que você vai ver é isso aqui. So if you have a Bible with the words of Jesus in red, this is what you're going to see. Você vai ver linhas e linhas em vermelho com algumas palavras, alguns versículos em preto. You're going to have like lines and lines with the word of Jesus in red and some verses in black. Porque o livro está focado naquilo que Jesus disse. Because the book is focused on whatever Jesus said. E aqui no capítulo 10 é um dos discursos mais emblemáticos de Jesus. So chapter 10 brings one of the most important discourses of Jesus. Ele está falando a respeito de fundamento espiritual para a salvação. Todos nós aqui estamos a caminho de uma herança espiritual que é a vida eterna. So all of us are going to our eternal inheritance, which is eternal life. E essa caminhada, ela só termina quando nós saímos do planeta Terra. Enquanto nós estamos aqui, nós corremos riscos. Enquanto estivermos aqui, estamos em risco. So this path just ends when we leave Earth. So, quando nós decidimos que nós vamos seguir a Jesus, nós estamos dando um passo importante em direção a esta eternidade. When we decide to follow Jesus, we are taking the first step toward this eternity. E o Senhor está tomando sobre si a responsabilidade de nos conduzir corretamente. And the Lord is taking upon himself the responsibility to take us there. Portanto, Jesus vem e diz algo interessante. Se você ler todo o discurso, até mais ou menos o versículo 21, so from verse 1 to verse 21, você vai ouvir Jesus falando a respeito da diferença entre seguir a pessoa certa e seguir a pessoa errada. So Jesus is talking here about following the right person and following the wrong person. Ele está mostrando que existe o bom pastor e existe o mau pastor ou falso pastor. He's talking about the good shepherd and the bad shepherd. Ele está falando a respeito daquele que cuida das ovelhas e ele está falando daquele que explora as ovelhas. He's talking about those who take care of the sheep and those who take not. Por que Jesus está introduzindo esse assunto no capítulo 10 de João,
Eu sei que muitos de vocês não pegaram as primeiras mensagens, eu comecei lá no capítulo 1, 1, 2, 3 e 4 e tal, mesmo saltitando, eu estou vindo numa certa sequência. So I'm following a sequence here from chapter 1 until now, chapter 10. Então, o que Jesus está fazendo, por que ele está inserindo no capítulo 10, capítulo 10 que a gente diz é como a coisa está dividida hoje para a gente. O que ele está falando aqui? Eu quero te chamar a atenção para duas coisas. So I want to call your attention to two things. No capítulo 8, se vocês lembrarem, foi o que eu preguei semana passada, Jesus testa o amor dos judeus. So chapter 8, Jesus tests the love of the Jews. People saying that they love Jesus, but all of a sudden they had stones to stone him. So o discurso começa com o povo dizendo que ama Jesus, que gosta da doutrina de Jesus, que Jesus é bacana, que Jesus é fera. No final do discurso eles estão com pedras nas mãos para apedrejar Jesus. Capítulo 8. Quando chega no 11, so on chapter 11, nós temos o acontecimento mais importante dos 4 evangelhos que desencadeia o plano para executar Jesus. So chapter 11, we have a miracle that is the starting point to crucify Jesus. Quando Jesus ressuscita Lázaro de uma forma extraordinária, 4 dias depois de morto, porque na cultura judaica o espírito pairava sobre o corpo por 3 dias. Na cultura judaica era assim. Nesses 3 dias a pessoa podia voltar à vida. So in Jewish culture, the spirit used to hover the body for about 3 days. So people could come back from the dead in 3 days. That would be normal. Então Jesus espera 4 dias e ressuscita Lázaro, para deixar claro que aquilo ali não era o resultado de uma cultura religiosa em ação, mas sim o resultado direto do poder de Deus em ação. So that wasn't the result of a Jewish culture, but the precise result of the power of God in action. Isso no capítulo 11. Quando ele ressuscita Lázaro 4 dias depois, aí espalha os rumores, as notícias. Todo mundo se diz, como que é possível isso? Não é possível, não é possível, não é possível. E o assunto chega no ouvido dos sacerdotes. So after he resurrects Lazarus, so the news just spreads like fire. And it reaches the priests. E aí começa uma trama para matá-lo. Porque os sacerdotes e Caifás, que estavam completamente corrompidos, entenderam que ou eles matavam aquele homem, ou as pessoas iam segui-lo, iam crer nele, e eles tinham medo de perder o poder, de perder o domínio do povo. So what they understood is that they needed to kill Jesus, so otherwise people would follow him and they were afraid to lose power. Quem entendeu até aqui o que eu expliquei? Entenderam 2 vezes, né? Português e inglês, né? Bom, no capítulo 10, então, ele introduz esta noção. Existem 2 tipos de liderança quando o assunto é reino de Deus. So he introduces basically 2 types of leadership regarding the kingdom of God, que é a boa liderança e a má liderança. The good leadership and the bad leadership. Ele fala a respeito do bom pastor e do mau pastor. So he speaks about the good shepherd and the bad shepherd. E ele se apresenta de 2 formas. And he introduces himself in 2 ways. A primeira é verso 7,
capítulo 10, versículo 7, chapter 10, verse 7. Pode colocar em inglês na tela para mim. Ele diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E no verso 11 ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. So verse 7, he talks about himself being the door. In verse 11, he talks about himself being the good shepherd. Porque ele está impartindo sobre o povo um novo conceito. Porque o conceito que eles tinham até então é de que, para que eles chegassem a algum lugar, eles tinham que seguir Moisés. Moisés era a porta da lei. Se você fizer o que Moisés disse, você estará bem. Se você seguir Moisés, você estará bem. So, the first concept that they had is that they should follow Moses, because Moses was the author of the law. E aí ele vem e diz: eu sou a porta do curral das ovelhas. Então imagina que isso aqui fosse um lugar de criar ovelhas. Tivesse aquela porta ali, por onde as ovelhas entram e por onde elas saem. Jesus está dizendo: eu sou a porta. E esse curral das ovelhas é uma simbologia do reino de Deus. So Jesus is talking about himself being the door of the sheep gate. Ele é a porta daqueles que estão dentro do aprisco e que entram e saem, que é um trânsito espiritual no reino de Deus. E número 2, ele diz que ele é o bom pastor. Então olha bem, Moisés conseguia ser a porta, ele é a porta da lei, tudo começa por Moisés. Ele é a porta da lei, a lei flui por Moisés. So Moses was able to be the door because the law was given through Moses. Mas Moisés não tinha como ser o bom pastor, porque Moisés era finito. Moisés morreu, desapareceu. So he couldn't be the good shepherd because Moses died. E Jesus vem e diz: eu sou a verdadeira porta. I am the right door, Jesus said. E ele diz: e eu sou o bom pastor. And I am also the good shepherd. Eu sou aquele que, através do qual você entra e tem acesso a Deus. I am the one through whom you can enter and have access to God. E eu sou aquele que cuida de você enquanto você está dentro. And I am the one who takes care of you as you are in. Eu poderia seguir falando de Jesus aqui infinitamente, porque Jesus é realmente maravilhoso e extraordinário. Eu quero que você veja duas coisas que ele diz duas vezes. He speaks twice, que ele é a porta, that he is the door. Verso 7, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Verso 9, ele diz: eu sou a porta. E ele diz duas vezes que ele é o bom pastor. And he says twice that he is the good shepherd. Verso 11, eu sou o bom pastor. E verso 14, ele diz: eu sou o bom pastor. Verse 11 and verse 13, he is also the good shepherd. Ou seja, ele não está dizendo isto de raspão. Ele não está dizendo isto como algo sem importância. He's not saying that as something not important. Ele está dizendo duas vezes. He's saying twice que ele é a porta, he's the door, e ele é o bom pastor, he's the good shepherd. Por que ele está dizendo duas vezes? Why he's telling us twice? Para que nós possamos entender que não há meio alternativo para se relacionar com Deus que não seja Jesus o Cristo. He's teaching us that there is no alternative way to relate to God other than Jesus himself.
Eu sou a porta, você tem que passar por mim. E eu sou o bom pastor, eu vou cuidar de você. I am the door and I am the good shepherd and I'm going to take care of you. Muito bem, isso aí está claríssimo, claríssimo. Mas o que eu quero transitar com você para um outro raciocínio. So now I want to develop with you a different reasoning. Do verso 11 em diante, from verse 11 on, ele diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Né? Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, verse 11. E ele diz, verso 12, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. E no versículo 14, o 13 mesmo, ele diz, ora, o mercenário foge, porque é mercenário, verse 13, e não tem cuidado das ovelhas. Verso 14, verse 14, ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 16, verse 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Está falando de mim e de você, tá? Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Diga vós. Mais forte, diga vós. Então agora vamos transitar um pouquinho para a gente entender algo. So let's change a little bit, so we need to understand something. Onde é que está o segredo da saúde espiritual de uma pessoa? Where is the secret of a spiritual health of someone? Está, olhem para mim aqui, que quer que seja lá vai ser resolvido. Olha bem, está no fato de que alguém está cuidando da sua alma. O segredo de um bem-estar espiritual, the secret of a spiritual well-being, está no fato de que tem alguém cuidando de você. Is in the fact that someone is taking care of you. E Jesus introduz isso, ele diz, ei, porque ele está falando de voz, he's talking about voice. Ele está falando a respeito de ouvir as suas palavras. He's talking about hearing his words. E ele está falando a respeito de alimentação. He's talking about nourishment. Ele está falando a respeito de se alimentar daquilo que ele diz. He's talking about feeding yourself through what Jesus says. Sendo assim, o que ele está dizendo de fato? Ele está dizendo o seguinte, cuidado para você não comer comida estragada. He's basically saying, be careful so you won't eat spoiled food. Porque pastoreio é uma delegação, uma missão dada por Deus. So shepherding is a mission given by God. Você não pode ter 2 pastores. You can't have 2 pastors. Você não pode ter 3 pastores ou 3 pastors. Não, você precisa ter um pastor. You gotta have one pastor. Mas pastor, eu assisto fulano de tal na internet. Você pode assistir 200. You can watch 200 pastors speaking on internet. Mas você precisa saber de onde vem o seu alimento. But you need to know where your food, your spiritual food comes from. Você precisa saber.
até mesmo para você aprender a separar o que é comida e o que é veneno. That's even to help you separate what is poison, what is food. Tem gente por aí comendo veneno achando que é comida. Some people are eating poison thinking they're eating food. Por quê? Porque existem pessoas que são indomáveis. Existem pessoas que são impastoreáveis. Elas nunca se submetem a ninguém, elas não têm referência espiritual. Elas não ouvem ninguém. So there are people that they don't listen to anybody. They are not pastored by anybody, and they are not subject to authority. E se eles não estão debaixo de autoridade, não são pastoreáveis, não têm referência, significa que eles estão comendo o que quer que deem para eles comer aí fora. So if they don't have a reference, they are eating anything that are given to them. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, ei, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas sabem quem eu sou. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E nesse argumento que ele vem desenvolvendo, que até que eu gostaria de poder ler o texto todo, porque é muito bacana, mas não dá para ler. Mas eu quero ler pelo menos o verso 4. I know that I can't read the whole text, but I want to go back to verse 4 and 5. Versículo 4 e 5, que diz assim: e quando atira para fora, verse 4, as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Agora olha o verso 5. Now, pay attention to verse 5. Diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho. How does it say in English? And a stranger will they not follow. Eles não vão seguir o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Vocês sabem que eu sou muito ativo nas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, tenho quase 40 mil inscritos lá, tenho 2 mil e tanto no Instagram, tenho mais 3 mil no Facebook. Pessoas que seguem o nosso ministério. Agora mesmo tem um grupo muito grande aí nos assistindo, e o nosso culto ele é visto mais ou menos no espaço de uma semana, de um para o outro, em torno de 1000 vezes no canal da igreja e mais 2.000 e tantas vezes no meu canal. Então nós temos aí cerca de 3.000 e poucas pessoas que assistem os nossos cultos semanais. Não caberiam aqui dentro, né? So we have people, 1,000 people in the church channel, my channel, like 2,000 people watching the service. O que acontece? É muito comum as pessoas me escreverem perguntando coisas. Pastor, o que o senhor acha disso, disso e disso? Pastor, o que o senhor acha de consagrar mulheres? O que o senhor acha de não sei o quê? O que o senhor acha de tomar vinho? O que o senhor acha do divórcio? O que o senhor acha... As pessoas me perguntam coisas. So people ask things to me about divorce, about drinking wine, about a lot of things. E sabe qual é sempre, quase sempre a minha resposta? Quem imagina? Quem aqui imagina que tipo de resposta eu dou para essas pessoas? Who would guess? What kind of answer I give to these people? Fora Zandra. O que você acha que eu respondo para essas pessoas? Pergunte ao seu pastor. So what I tell them is, ask your pastor. Ah, mas o meu pastor não é formado, o meu pastor não sei o que lá. But he's still your pastor. Ele ainda é o seu pastor. Ele não precisa ter um doutorado nisso ou naquilo, ou seja lá o que for. E as pessoas não entendem isso. Pastoreio, people don't understand that. Pastoreio e formação acadêmica são duas coisas completamente diferentes. Shepherding and college degree are two different things.
Deus levanta pessoas com autoridade de pastoreio. Autoridade de pastoreio. E às vezes elas só conhecem 15 versículos da Bíblia. Yeah, that's true. Sometimes they just know like 15 verses of the Bible, but they still have an anointing to shepherd. Eles ainda têm a unção para pastoreio. Estão entendendo, gente, o que eu estou explicando? Porque, so they still have an anointing to shepherd. Porque a unção, a Bíblia diz em Isaías que a unção despedaça o jugo. So the Bible says in the book of Isaiah that the anointing, what is the word? The anointing breaks the yoke. The anointing breaks the yoke. So a unção despedaça o jugo, quebra o jugo. O que isso significa? Significa que às vezes há algo acontecendo na sua vida, às vezes você está sob ataque, às vezes o diabo está te perseguindo, está te atacando numa certa área, e aquilo prospera até que venha alguém com a unção certa para desfazer aquilo. Deus usa a unção que ele pôs em alguém para desfazer aquilo. So sometimes the devil is persecuting you, and the Lord is going to use someone's anointing to break that yoke from your life, da sua vida. Quando Moisés estava na terra caminhando, no seu ministério terreno, when Moses was walking here on earth, a Bíblia diz que chegou um momento que a obra estava muito pesada para Moisés fazer sozinho. So the Bible says that it came a time that was too heavy for Moses to exercise the ministry by himself. Então, Deus falou, reúna 70 homens. So the Lord told them, gather 70 men. Ouça bem, que isso é Deus falando, eu vou tirar do espírito que está em você e vou colocar sobre eles. And the Lord said, I'm going to take from the spirit that is upon you and transfer to them. Mas Deus estava falando do seu próprio espírito. But God was talking about his only Holy Spirit. Ora, se Deus está falando do seu próprio espírito, if he's talking about his Holy Spirit, por que ele não deu do seu espírito diretamente para os 70? So why he didn't give from his Holy Spirit directly to the 70 men? Por que ele tinha tirado o espírito que estava em Moisés para transferir para os 70? Why he would transfer from Moses to the 70? Porque esse é o princípio divino contra divisões. This is God's principle against division. A autoridade tem que fluir sempre por uma vertente, sempre por uma linha, por uma vertente. Authority must flow from one single source. Porque isso envolve cobertura, that involves covering, e envolve alimento. Alimento espiritual. And involves nourishment. De vez em quando a gente pode, a gente vai nos restaurantes, a gente senta num lugar tranquilo, né? Eu e a Zanta, a gente enjoy one another, né? A gente curte um ao outro, a gente sai sozinho, vai para um lugar quietinho, fica lá, batendo papo, né? Come, um restaurante que a gente escolhe quando a gente pode, tudo maravilhoso. Mas isso é de vez em quando. But that's just once in a while. Nós não podemos todo dia comer no restaurante. We can eat every day at a restaurant. Nós não podemos todo dia comer uma comida diferente. We can eat a different food every day. Gosto de certos restaurantes, mas eu amo a comida que sai da panela dela. Melhor dizendo, a comida que ela faz. Muito obrigada. Muito obrigada. Né? Eu não quero vocês pensando bobagem. A comida que ela faz. A gente come todo dia, toda hora. Pode ser todo dia, não tem problema. It can be every day. I love the food that she cooks. I love it. De vez em quando vai no restaurante.
mas o organismo ele se alimenta da comida diária do dia a dia. Our organism, they are fed by our everyday food, what we eat every day. Quem está entendendo? Amém. Então o que Jesus está dizendo, what Jesus is saying here, is that ele proveu alguém para cuidar deixa eu colocar desta forma, I'm going to put it a different way. Jesus está dizendo que você precisa se submeter a alguém para que esse alguém possa cuidar da sua vida. So what Jesus is saying that you have to submit to someone so he can take care of your soul. Let me show you something. Eu quero te mostrar algo. Coloca aí para mim Hebreus capítulo Hebreus 13. Hebreus capítulo 13. Pode ser, vamos direto no versículo para versículo 17. So, Book of Hebrews, chapter 13, verse 17. Versículo 17. Que diz assim, obey them, talking about the pastors, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that it's unprofitable for you. Está dizendo, obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Você acha isso pouco? Que um dia, Deus vai chegar para mim e falar, me dê conta aí da alma da Vilma. Senhor, logo a Vilma, Senhor. A Vilma é muito querida, irmãos. Eu brigo com ela porque eu posso. Você acha que é pouco? Que Deus vai chegar um dia para as pessoas, certas pessoas. Agora aqui é que vem. Quando ele pede para pessoas que ele comissionou, é uma coisa. Se ele me comissionou a cuidar de você, mesmo que eu, com todas as minhas falhas, todos os meus defeitos, acredite, eu tenho muitos, pergunte a ela, aliás, não pergunte, deixa como está. Mas eu recebi dele uma unção, uma delegação para fazer isso, o que significa que eu não estou fazendo sozinho. So I make mistakes, but I receive a delegation from him to take care of you. So I know that I'm not doing that alone. Agora, quando a pessoa tenta fazer algo que Deus não mandou fazer, ele vai requerer também. But those who are trying to do what God didn't commission them to do, they also will have to give account. E aí o texto é interessante, que diz, obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Aí o que Jesus fala do bom pastor, ou seja, o pastor que é pastor, porque ele está falando do pastor que é pastor, e está falando do pastor que não é pastor, que é mercenário. So Jesus is talking about the good shepherd and the bad shepherd, and the bad shepherd is a mercenary. O que ele está falando a respeito desses dois? Qual é a diferença? What is the difference? Primeira diferença, o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas, ele se entrega pelas ovelhas. Ele não só cuida, ele não só prega, ele cuida delas, ele dá vida por elas, ele paga um preço por ela. He not only preaches, but he takes care of them. He pays a price for them. O mercenário, ele quer tirar das ovelhas. The mercenary, he wants to take from the sheep. Ele quer a lã, ele quer tirar a lã.
He just wants the wool. He wants to take what the sheep have. Estão entendendo? E não é muito difícil de conhecer quem é quem, porque ganância está nos olhos. Ganância é algo que salta aos olhos, ninguém consegue esconder ganância. Greed is something that is in the eye, no one can hide greed. Ganância é facilmente perceptível. Greed is always noticeable. Mas Jesus diz, sujeitem, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Aí a segunda parte do texto diz, para que o façam com alegria e não gemendo. So they, help me out, guys. English. So, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief. Fazer com alegria e não gemendo. Sabe o que é a pessoa pagar um preço pela vida do outro, enquanto o outro está falando mal dele pelas costas? Someone is paying a price for someone's soul, and he is speaking against them in his back. Ou então, está pagando um preço pela vida do outro, pela família do outro, e o outro não dá a menor importância. Or he's paying a price for someone's family and he doesn't care. E eu vou ter que falar isso aqui, eu sei que talvez alguns vão se ferir. Ou ele passa 3 meses escrevendo uma revista para você aprender a palavra e você não se dá o trabalho de acordar 9 horas da manhã para vir na escola dominical. Or he spends 2 months writing a book, a magazine, and you can't wake up 9 o'clock in the morning to come to study the Bible. Porque você não valoriza a sua própria alma. Because you don't value your own soul. A sua alma para você não tem o mesmo valor. So it doesn't have the same valor for you that it has for your pastor sometimes. Quantas vezes o pastor valoriza a alma do caboclinho mais do que ele mesmo? So how many times the pastor is valuing someone's soul more than himself? Quantas vezes o pastor, que é chamado e é pastor, gasta horas orando por famílias na madrugada, orando, Senhor, tem misericórdia do fulano, Senhor, abre os olhos do ciclano, Senhor, abençoa a família tal. So pastor that is a pastor, he spends hours praying in the morning for the families. Tem alguém aqui ou eu perdi todo mundo? Agora, escute bem. Eu termino com isto. O segredo de tudo. Lembre-se que Jesus está dizendo, remember that Jesus is saying, que ele é a porta e ele é o pastor. So Jesus is identifying himself as the door and the pastor. Ok? Isso eu não consigo ser. I can be both. Moisés não conseguia ser os dois. Moses couldn't be both. Você não vai conseguir ser os dois. Só Jesus pode ser porta e pastor. Only Jesus can be door and pastor. Estão entendendo? Agora, como que ele identifica? Ele identifica aquilo pelo som da voz, ele identifica aquilo pelas suas palavras. Ele está dizendo, quando tira para fora as suas ovelhas, verso 4, vai adiante delas, verse 4, John 10:4, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Tudo depende da palavra. Everything is connected to the word.
É a palavra. Quando a palavra é verdadeira, há saúde nos seus ossos. When the word is truth, there is health in your bones. E aqui vai uma pergunta para você pensar. Pode responder lá no seu íntimo, para você pensar. Como está a saúde da sua alma? So how is the health of your soul? Ah, pastor, pensar nisso depois, eu estou na correria, Jesus virou para um homem. Eliezer, vem aqui por gentileza. Chega um homem para Jesus. A man came to Jesus and said, Senhor, me ajuda aí que eu estou com um problema em família. Meu irmão não quer dividir o campo dele comigo, não quer dividir a herança dele comigo, está uma confusão lá em casa. Mestre, me ajuda. So he was complaining about, it's a man complaining with Jesus that his brother was trying to steal the father's inheritance that should be divided between him and his brother. Aí Jesus vem e fala assim, quem foi que me constituiu juiz de vocês? Jesus fala, who constituted me as a judge of you both, of your cause? Aí Jesus conta uma história, uma parábola, para chegar no seguinte ponto. Quando Jesus está falando, para poder abreviar, o homem quer insistir com Jesus, porque Jesus conta a história de alguém que construiu um celeiro, tinha uma fazenda, colheu muito trigo, colocou aquilo em celeiro, e aí virou e falou assim, deita minha alma e folga, porque agora eu tenho tudo em abundância. So he spoke about a man that had a farm and harvest wheat and put I forgot the name. Barn. Put in a barn, and then he was all glad. Aí Jesus vira, ele está conversando com um homem. Jesus is talking with this man. Ele vira para esse homem e fala assim, louco, hoje pedirão a sua alma. Para quem será? Aí Jesus interrupts what he's saying, and he calls the man crazy. He says, your soul will be required tonight. To whom it's gonna be? Para quem será a tua alma se ela for requerida hoje? Hoje! Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Let me tell you something. As pessoas estão tão dormentes que elas esqueceram que elas podem fechar os olhos a qualquer momento e elas vão estar diante do Criador. People forget so easily that they are going to die someday and they are going to be before the Creator. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje nós temos um monte de desculpa para tudo na vida, mas nesse dia não vai haver desculpas, porque não tem para onde correr. We have excuses for everything in life, but on that day there will be no excuses. Você vai estar diante do Criador e Ele vai perguntar para você coisas que você não vai ter como responder. Quem está me entendendo? And one day Jesus was looking at Jerusalem, and um dia Jesus estava olhando para Jerusalém, as pessoas indo e vindo, e ele começou a chorar. And he started crying. E os discípulos falaram, mestre, está tudo bem? And his disciple asked, is everything okay, master? E ele disse, eu estou olhando para essas pessoas que são como ovelhas que não têm pastor. Porque Jesus sabia o que estava vindo. 40 anos depois que ele morresse, no ano 70, Jerusalém seria devastada. Porque aquela geração rejeitou o pastoreio.
So Jesus was crying because he knew that Jerusalem would be devastated 40 years later of his death. Because those people rejected shepherding. Eles rejeitaram o pastoreio. E aí Jesus chorando e falou, eu vejo esta geração como ovelhas que não têm pastor. Que você não seja uma dessas pessoas que não pertence a ninguém. Você precisa pertencer a alguém. You need to belong to someone. Você precisa ter alguém sobre a sua vida. Você precisa ser coberto. Você precisa ter alianças. You gotta have covenant. You gotta have covering. Você não pode ser uma dessas pessoas alienadas que estão por aí fora, desconectados de tudo e de todos. You can't be alienated outside, disconnected from everybody. You can't do that. Você não pode ser isso, não pode fazer isso. Jesus está dizendo, você precisa reconhecer o bom pastor pela sua voz, pelo tom da sua voz. Coloque-se de pé. Stand up, please. E eu estou aqui, nesta manhã, como pastor desta congregação, para dizer, I'm here as a pastor of this congregation, para dizer que o único que consegue ser porta e bom pastor é Jesus Cristo. Que nós ouvimos o tom da sua voz. Nós nos alimentamos com o tom da sua voz. We can hear his voice and be fed by it. Porque ele nos leva a águas tranquilas. He leads us to still waters. E o nome dele é Jesus, o Messias, Yeshua, HaMashiach. His name is Jesus, the Messiah. Se Deus falou contigo nesta manhã, quebranta o teu coração. If God spoke to you this morning, break your heart. Perante o Senhor, deixa Ele cuidar de você. Se renda. Renda-se a Ele. Surrender yourself to Him. Let Him take care of you. Yeshua. Você pode dizer a Ele nesta manhã, Yeshua, Yeshua.
meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. O nome dele é doce, mas o nome dele é poderoso também. O nome dele é poderoso, igreja. Nesta manhã, nós ouvimos o tom da tua voz de amor, de preocupação com o nosso bem-estar. Nós acolhemos a tua palavra nos nossos corações nesta manhã, Senhor. Oh, e nos rendemos a ti, ó Deus. Nos submetemos à tua autoridade absoluta, inquestionável autoridade, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por curar as nossas almas. Obrigado por trazer bálsamo aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por ser tão amoroso. Só um Pai amoroso fala conosco nesse tom, porque o Senhor se preocupa conosco, meu Deus. Pai, eu abençoo as famílias aqui reunidas. Eu abençoo as famílias, Senhor. Ó Deus, que toda seta caia por terra. Faça valer nesta manhã a unção do pastor. Quebre o jugo nesta manhã, sobre os lares, sobre as famílias. Jugo de enfermidade eu te lanço por terra, em nome de Jesus. Jugo de opressão, de ataques diabólicos eu te lanço por terra, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro a bênção, a proteção do Senhor sobre os lares nesta manhã. Declaro uma semana abençoada, em nome de Jesus. I declare a blessed week over people's lives this morning. I break the yoke in the power of Jesus. I declare the blessing of the Lord upon your house, upon your life, in the name of Jesus. Seja abençoado nesta manhã. Seja abençoado nesta manhã. E seja coberto pela boa mão do Senhor, para a glória do Senhor.